O que eu vou falar aqui? O que eu estou transmitindo, antes de eu falar isso daqui, antes de eu falar qualquer coisa aqui, para que não haja distorção naquilo que eu estou falando. O que eu estou falando é dentro dos meus ensinamentos, dentro das minhas práticas, dentro das minhas vivências, dentro daquilo que foi fundamentado e passado para mim. A minha verdade não é uma verdade absoluta. A verdade absoluta ela não existe. Quem prega uma verdade absoluta é o ignorante, o burro e o inconsequente. O conhecimento ele é infinito. Então não existe uma verdade absoluta. O que eu estou transmitindo é aquilo que eu pratico e é aquilo que eu ensino para os meus. Simples assim. Se você aprendeu diferente, tá tudo certo. A Lu bota assim, ó, mais na história de como os escravos vieram para o Brasil vendidos pelos próprios. Então, aqui no canal do Vermelhinho, aqui no Tiquiteco, eu conto toda essa história, que foi a conversão do rei de Congo, Mani Congo, e sobre, né, esse argumento de dizer, a escravidão só existiu porque os próprios negros se escravizavam. Não, peraí. Vocês têm que... desculpa, vão ter que estudar um pouco mais. Não dói, não machuca. Inclusive faz muito bem exercitar o conhecimento, né? Porque isso, né, é um argumento, inclusive, né? Bem para não falar a palavra. Por quê? O que acontece? Dentro da história do mundo, não da África somente. Não, o povo banto não cultuava o orixá. O orixá só veio com a influência dos nagôs em 1800. Não se tinha orixá. Infelizmente falta um pouquinho dessa informação para as pessoas também. Da história do mundo, o mundo foi formado por várias guerras, batalhas de domínios de outros povos e domínios de outras etnias, correto? Com isso, aqueles que não eram, então, de arrasta para cima, né, eram mantidos presos e, posteriormente, serviam como mão escrava. Isso desde o Antigo Egito, desde a Mesopotâmia, da Babilônia, do tempo Pérsia e África. Então, esse argumento para não falar a palavra, dizer que os negros escravizaram os próprios negros e que os negros vendiam os próprios negros, isso sempre existiu na história. Isso não começou com a história da vinda dos escravos para o Brasil. Sempre se teve a ideia de batalhas, de conquista, de conquistar terras, conquistar nações. E aí, então, aqueles que não iam de arrasta para cima, Lu, respondendo a Lu aqui no Vermelhinho, aqueles que não iam de arrasta para cima, eles viravam prisioneiros. Então vamos lá, vamos imaginar que a Lu perdeu a batalha e a Lu sobreviveu. Qual que é o destino da Lu? Sentar lá no trono do rei? Não, tu era inimigo. Então o que tu virava? Prisioneira. Posteriormente, mão de obra, conhecido como escravos. É difícil. É simples. Então, o que aconteceu lá em África? Mais voltado para os povos bantus. Inclusive, viu, Lu, só para te dar uma dica, dá uma olhada sobre a história dos mouros. Os mouros foram os negros africanos que dominaram a Europa. Eles escravizaram os europeus. É isso mesmo. Os mouros, eles escravizaram os europeus. Ou seja, quando a gente fala África, nós não estamos falando de um país, hein, gente? Olha lá, toma cuidado. É um continente africano. Então, assim, não foram os negros que escravizaram o povo e mandaram os próprios negros para o Brasil. Isso foi um acordo do rei de Congo, Mani Congo, que se converteu. Tem isso aqui no meu Vermelhinho. Basta assistir ali quando eu estou falando sobre maioral na Quimbanda, se não me engano.
que foi o tratado com a coroa europeia que o rei de Congo, Mani Congo, fez. Mas, e aí, o que aconteceu depois disso, Lu? Sabe o que aconteceu depois disso? O rei de Congo, Mani Congo, se converteu. Mas sabe o que aconteceu depois disso? O rei de Congo teve que desfazer a aliança com Portugal. Porque os quimbandas, os anciões e aquilo que era chamado de rebeldes formaram uma frente de batalha contra o rei de Congo. E aí, então, o rei de Congo, Mani Congo, com medo, né, de arrastar para cima, desfez a aliança. E vale lembrar também que o rei de Congo se converteu ao cristianismo. É, sobre isso. E aí, então, ele se desconverteu, né? E aí ele se desconverteu porque ele viu, ele sabia que os quimbandas, os maquiabambas, os mloges, tá? E entre outros anciões, feiticeiros, tinham um poder e um conhecimento espiritual muito forte, viu, Lu? Muito grande, e sabiam muito bem lutar e conheciam a terra. Então, cercar o reinado de Congo era muito fácil para tomar o poder novamente. Exatamente, Guerra Civil na versão África. E aí, então, estou respondendo a Lu aqui no vermelhinho, e aí o que acabou acontecendo? O rei de Congo desfez a aliança e, infelizmente, ali já tinha ido vários africanos, bantus, para os navios negreiros para o Brasil. A história é bonita, só tem que estudar um pouquinho. Não dá pra ver um filme na Netflix aí e sair falando besteira por aí, gente. É, a história é bonita na forma que eu digo assim, de reconquistar o poder. Não estou falando sobre outra situação, não. Estou falando sobre reconquistar o poder. A história ela é fascinante. Ela é fascinante porque mostra o poder ali dos quimbandas, né? Que fizeram, então, a retomada do poder. E esses escravos que vieram para cá foram os povos que não estavam aceitando, estavam, então, perdendo a guerra, porque foram dadas armas de fogo para os bantus, né, conquistar outras terras em África. E aí era aquilo. As mulheres, né, viravam, então, serviçais. Alguns iam de arrasta para cima e outros eram mantidos prisioneiros. E nisso tudo, então, viravam mercadoria de troca com a coroa portuguesa. Assim como foi com os árabes, com os persas, como foi com a Europa, como foi com o Egito. Isso não aconteceu só na África, não, gente. Entende? Então, os primeiros a chegar no Brasil foram os bantus, os povos bantus, os cabeças. E ali já se tem, então, o culto a Enquice, já se tem a pagelança indígena, já se tem o culto europeu, inclusive, dentro das terras brasileiras, porque os primeiros a chegar no Brasil foram os degradados. Os primeiros a chegar foram os degradados, então, com isso, os degradados já tinham conhecimento do Grimório Verum, já tinham conhecimento de Baphomet, já tinham conhecimento de ocultismo, já tinham conhecimento de várias coisas. Uma mentira contada por várias vezes, ela se torna uma verdade, isso é muito perigoso. E a internet, principalmente aqui no Tic-Teco, a internet tem o efeito manada. Então, assim, os papagaios de pirata repetem aquilo que, né, escutam por aí. Só que tomem cuidado, nem tudo que está na internet é verdade. Lá em cima, eu tenho o cruzeiro, eu escrevi almas. Esse cruzeiro das almas está ligado a qual povo? A qual reino? A qual legião? Para curtir a live. O Cruzeiro das Almas, né? Cruzeiro das Almas é o mesmo cruzeiro ou a mesma cruz mestra? Sim ou não? A cruz mestra é o mesmo do Cruzeiro das Almas? Em cima eu escrevi almas. Esse almas está ligado a qual reino ou sub-reino? O Cruzeiro das Almas está na Calunga Pequena, beleza. Então, ele não é um reino. Se ele pertence, o Cruzeiro das Almas pertence à Calunga Pequena, ele não é um reino. O que ele é? Se ele não é um reino, ele é um sub-reino. Almas é sub-reino, tá?
Então ele pertence ao reino da Calunga e está ligado ao sub-reino das almas. A cruz mestra, então, é a mesma cruz das almas? Sim, sim, é a mesma cruz. A cruz mestra, o nome já diz, né? É aquilo que está ali como a força maior, certo? Então, ela é um portal das almas. Porque dentro do cemitério, nós vamos ter os 7 povos, né, ou 7 legiões, e algumas vertentes, 9 povos ou 9 legiões. Isso vai variar bastante. Essa cruz mestra, que é conhecida também como cruz das almas, né, ela é um portal dentro da Calunga, para todos lá dentro da Calunga pequena, correto? Porém, o que acaba acontecendo? Nós temos as divisões dessa cruz. Tem a divisão. E é ali que vem a parte oculta. Se vocês olharem para o desenho de primeira série que o Mestre Phelps fez ali, tem uma cruz e é uma regra que nessa cruz tenha 3 degraus. Por quê? Porque tem que ter 3 degraus nesta cruz. Representa a Trindade. Será mesmo que representa a Trindade? Vamos lá, vamos pensar junto? Bora lá? O que eu escrevi ali? Norte, sul, leste, oeste. Quantas pontas tem a cruz? Aí eu escrevi 4. 4 estações do ano, 4 pontos cardeais, beleza? Quantos degraus nós temos lá, obrigatoriamente? 3. 3 com mais 4 dá o número 7. Então, o que isso significa? Que cada degrau ali representa um povo. E ali ele segue uma ordem. Eu sei que é bem burocrático o que eu vou falar aqui, que quase ninguém pratica isso. E que quase, exatamente, William, e que quase ninguém pratica isso, mas vamos lá. Qual que é o primeiro reino dentro da organização metafísica? É o primeiro degrau. Depois o segundo degrau, depois o terceiro degrau, até fechar o 7. E por isso que no sul nós falamos assim, vamos lá abrir um cruzeiro. Porque esse cruzeiro e essa cruz mestra, elas são a porta de entrada e saída de todas as almas. Do cruzeiro, do mato, da encruzilhada, da praia, de Lira, de todos os reinos. Entende? Então, o que acaba acontecendo? Nós vamos ter, então, a cruz mestra. Então, quando você vai lá na cruz mestra, e por isso que ela tem esse nome de cruz mestra, cruz maior. Salve a banda, Guilherme. A cruz maior, por quê? Porque ela pega todos os povos. Porque a gente não está falando do poderoso morto, então lá na encruzilhada também tem o poderoso morto. Lá na praia também tem o poderoso morto. Lá no rio também, e assim por diante. Em todos os locais tem, né, o poderoso morto. E essa cruz mestra, ela é então o farol maior, da porta maior, desse portal maior para a comunicação com todos os povos e legiões. Aonde que começa o reino das almas no cemitério? Aonde que começa? É na cruz mestra? É na cruz mestra que começa o reino das almas? Atrás da cruz maior. O reino das almas, ele começa a ser válido quando você caminha para trás da cruz das almas. Porque antes de você chegar na cruz mestra, você tem o portão do cemitério, você tem a encruzilhada, e assim por diante. Né? Até você chegar lá, tem outros povos. Correto? A capela, ela é o ponto das almas. Quando que você começa a contar? Eu não sei, no sul é muito comum
as cruzes não estarem no centro do cemitério, mas num local alto. E por isso que nós falamos lomba, né, que é conhecido fora do Rio Grande do Sul como ladeira, né? Ladeira, fora do Rio Grande do Sul eles conhecem como ladeira. Então, é sobre isso. A cruz está sempre no alto, né? Ela está sempre no local mais alto, que é conhecido fora do Rio Grande do Sul como ladeira e lá no Rio Grande do Sul como lomba, que inclusive vai existir o povo da lomba. Eu fui lá na lomba falar com Exu, lá encontrei o senhor Omulu, porque a cruz fica num local alto, na lomba ou na ladeira, né? E aí nós temos o povo da lomba, que fora do Rio Grande do Sul criaram uma teoria que a lomba seria aquelas sepulturas de terra no chão que fica tipo uma lombada que nem os quebra-mola da estrada. Cara, é muita criatividade, mas não. A lomba é a subida da ladeira. E ali existe um povo, o povo da lomba, que são as covas e as sepulturas que ficam na subida daquela lomba. Que você vai encontrar o ponto de força do Exu Caveira. Por quê? Quando você entra no cemitério, como eu falei, muitas pessoas ensinam muitas coisas, né? Ah, vai lá no cemitério, mas não explicam de fato o que é para ser explicado. Tá, você foi no cemitério, você aprendeu aí como entrar no cemitério. O que você deve fazer lá dentro? Qual o primeiro ato que você deve fazer lá dentro? O que se deve fazer no primeiro momento quando se entra no cemitério? Você entrou, você aprendeu aí na internet das vidas, nos PDF e etc. Mas o que se faz quando tu tá lá dentro já? Tu já pagou, tu já pediu licença. E agora? Você já pagou a sua entrada, você já pediu licença, você já está lá dentro, está caminhando lá dentro. E aí? O que você deve fazer antes de você sair caminhando lá dentro? Qual o primeiro local você deve ir? E qual que é a primeira coisa a se fazer? Ir no cruzeiro, saudar o cruzeiro, a cruz maior, a força maior. Beleza? E depois? Tá, vamos lá. Vocês aprenderam aí na internet das vidas, nos terreiros da vida, tá? Você vai lá no portão, faz lá o preceito que ensinaram vocês pagaram, deram a moedinha lá, vocês foram na cruz mestra. E depois? Primeira coisa que você faz, antes de começar a caminhar lá dentro do cemitério, é ir na cruz mestra, saudar a cruz mestra. Porque quando você entrou lá no portão, você pediu licença e alguém te acompanhou. E o nome desse alguém que te acompanhou até a cruz mestra se chama Exu Caveira. Que é lá no portão tá o Exu Caveira, Tata Caveira, João Caveira. Tá a Legião e a Falange dos Caveiras lá no portão. Lá no portão tá todos os caveiras. Megê também. Só que o Megê não fica no portão. O Megê ele fica correndo as ruas na frente do portão, ou seja, aquela rua que o carro passa na frente do portão do cemitério, lá está o Megê, na encruzilhada, na esquina, no portão do cemitério. João Caveira, Caveira é a falange dos caveiras que ficam no portão. Então, esses caveiras, eles vão te acompanhar porque tu pediu licença para entrar. Porque o caveira está ali para ver o que tu vai fazer ali dentro. Para ver qual merda tu vai fazer ali dentro. Se tu vai fazer alguma merda e não vai deixar nem tu sair dali de dentro. Então, nós vamos dizer assim, ó, que nós vamos deixar aquele porteiro ou aquele Exu Caveira que nos levou até o Rei das Almas, até a Cruz Mestra, que nos acompanhou, que ele nos proteja e deixe a gente sair de lá. Porque se ele é aquele que cuida do portão, ele pode não deixar você sair de lá de dentro. Correto? Então, ao sair da cruz mestra, você deve encontrar imediatamente, procurar imediatamente ao lado esquerdo a terceira sepultura preta. E vai existir essa sepultura lá. Saiu da cruz mestra, ao lado esquerdo, na terceira, tem uma sepultura de pedras preta, de cerâmica preta ou de mármore preta. Ali fica o Exu Caveira, o porteiro que te acompanhou. E ali você deve firmar uma vela.
para que ele te proteja e te acompanhe e deixe tu sair de lá de dentro. Você vai firmar na terceira sepultura preta e dizer: olha, meu velho, o Senhor possa me acompanhar aqui dentro, me proteger, para que nenhum mal, nada de ruim, possa me acompanhar aqui, e que o Senhor me permita o meu passeio aqui dentro e que eu possa sair daqui tranquilamente. Ou seja, é como se você tivesse se credenciado com o caveiro ali naquele momento. E aí todo o teu trajeto que tu fizer lá dentro, esse caveira vai estar contigo. É esse caveiro que vai te acompanhar lá. Todo cemitério tem essa sepultura, pode acreditar. Todo cemitério tem essa sepultura preta. A terceira sepultura é de pedra, de mármore, de lajota, de cerâmica, preta. A terceira ao lado esquerdo. Pertence um ponto de força ao povo dos caveiras. Aí, seguinte, aí nós temos a cruz mestra lá, correto? Aí fez esse procedimento. Posterior a esse procedimento, você pode caminhar tranquilamente. E aí que vem o ponto. Aí que vem um grande lance. Aonde ficam as almas? Atrás, começa atrás, na capela. Porque quando você sai caminhando para trás da cruz mestra, começa o povo das almas. E o irmão colocou ali aquela sepultura pequena que tem uma cruz dentro de uma casinha, é lá na capela. E capela santa, que eu mandei fazer, eu agradeço ao Senhor Omolu. Então, Exu Capela, Exu Capelinha, ficam atrás da cruz mestra, ficam na lomba ou na ladeira. Então, é muito comum as capelas ser atrás da cruz mestra, em direção para trás, né? Que começa o povo das almas. Então lá, nós vamos, olha bem, nós vamos ter o povo, né, da lomba, ou da ladeira, como queiram chamar, lá na capela, e atrás das almas, todo aquele trajeto que tu vai até a capela, é as almas. E a lomba, ou ladeira, como vocês queiram chamar. Certo? E aí é o seguinte, aonde mais nós temos essa cruz? Aonde mais nós temos o cruzeiro das almas? Então aqui, na estrada, reino das encruzilhadas, o sub-reino estradas. É muito comum em acidentes, em rodovias, ou até mesmo em estradas movimentadas, ter uma cruz de madeira, fazendo então homenagem à pessoa que faleceu ali. Não é à toa que o cruzeiro é um portal levando a todos os outros reinos. Por isso que nós temos ali a contagem dos 7. Lembra que eu expliquei? Os 3 degraus e os 4 pontos cardeais. Essa cruz liga a todas as outras cruzes. Entende como é que é a coisa? Correto? Então, quando eu falo encruzilhada das almas, eu estou falando das ruas dentro do cemitério que se cruzam. Dentro do cemitério tem várias ruas, né? Sepultura 69 na rua B, esquina com a rua C, do lado da sepultura 50. Entende como é que é a coisa? Então, encruzilhada das almas, por exemplo, o Exu Tranca-Rua das Almas está nessas encruzilhadas que são as ruas dentro do cemitério. O povo da estrada tem o cruzeiro. Vamos lá. Esse cruzeiro na estrada, geralmente, são por contas de acidentes. Então, essas cruzes de madeiras que ficam à beira da estrada, à beira de rodovia, nós chamamos de cruzeiro da estrada. Esse cruzeiro da estrada está ligado ao reino das encruzilhadas. Posterior a isso, nós temos o cruzeiro, que é a cruz, o cruzeiro do rio e o cruzeiro da praia.
E aonde que eu encontro o cruzeiro na praia? Eu fiz um vídeo, que está aqui no meu perfil, que tem uma playlist, Reinos de Exu e Pombagira. Na praia, também se tem cruz colocadas para homenagear alguém que perdeu a vida ali em um afogamento. E nós também vamos encontrar capelas lá, à beira de praia. Mas em pedras, né, naquelas pedras que ficam o mar ali, geralmente assim, onde tem aquelas pedras na beira do mar, se coloca um cruz, porque alguém, né, perdeu a vida ali afogado. E ali então nós temos o cruzeiro da praia. Phelps, eu tô na praia. Phelps, eu tô na praia, não tem nenhum cruzeiro aqui. Procure o farol. Procure o farol dessa praia. Pois o farol também é o cruzeiro das almas. O farol tem uma cruz em cima dele. Todo farol tem uma cruz, porque seria uma antena. Então, o farol era o quê? Era a comunicação com a Calunga Grande. A maior Calunga é o fundo do mar. Então, Phelps, não tem cruzeiro aqui de madeira nenhuma, nem de ferro nenhum. Cruzeiro tem aqui na praia onde estou, mas tem um farol. Então vai lá no farol. Lá é o cruzeiro da praia. Olha que eu estou falando de cruzeiro, eu estou falando de cruz, tá? Phelps, na praia que eu tô, não tem farol, não tem cruz. Vai aonde tem uma embarcação. Por quê? Phelps, eu tô na praia, não tem cruz de madeira. Phelps, eu tô na praia, não tem farol. Aí eu disse, procure uma embarcação. Por quê? Em cima da embarcação tem todas as embarcações. Quem aí já levou barquinho da mãe Manjá na praia sabe que tem o quê? O que tem lá em cima da embarcação? O que tem? Uma cruz. Uma cruz. E essas embarcações, então, elas estão flutuando sobre a maior Calunga. E olha aqui, ó a embarcação aqui, ó. 1, 2, 3 degraus, que nem lá no Cruzeiro Mestre, lá, ó. 1, 2, 3. As embarcações geralmente tem 3. Ou seja, aqui o deck, mais os 2 andares e a cruz lá em cima. Então, na praia, vocês já entenderam onde vocês podem encontrar um cruzeiro. Povo do cruzeiro. Eu falo, meu Exu eu sou do Exu Marabô do Cruzeiro da Praia. Aonde que então vocês vão levar um agrado pro Exu Marabô do Cruzeiro da Praia? Ó, a Roberta respondeu ali, farol, barco ou cruz, de homenagem. Perfeito. Mas e aí, Phelps? O meu Exu e minha Pombagira não é do Cruzeiro da Praia, mas sim da encruzilhada da praia. Aonde vocês vão levar a oferenda para... se o Cruzeiro não é encruzilhada, aonde vocês vão entregar isso? Nós vamos ter ali, então, antes de chegar na beira da praia, a encruzilhada. Quem já foi em Cidreira, lá no Rio Grande do Sul, tem a mãe Manjá lá, grandona lá. Na descida dela, tem uma rua. Tem a faixa e a rua. Ali é um T. Mas no meio dela tem uma encruzilhada. Naquela descida da rua ali, no meio dela tem uma encruzilhada. E do lado da imagem tem outra encruzilhada. Entendeu qual é que é a função? Então, as ruas que ligam a praia são as encruzilhadas. E o cruzeiro é a cruz, são coisas diferentes. Mas se não fizer a oferenda no local correto, caso você não saiba, não será aceito? Não acredito que não seja aceito. Eu acredito que possa ter um atraso, ou uma demora, ou pode
ser pego por outros espíritos. Assim eu acredito, tá? Então, por que você vai entregar uma coisa na rua lateral da TAI se a TAI mora na rua de cima? Quem é que vai pegar? Vai ser a TAI ou quem está passando por lá? Pombagira Alteza. Estou com ela aqui, eu tenho ela aqui. Tenho aqui a Pombagira Alteza, que é a Pombagira Rainha, Maria Padilha Rainha, que é a primeira Pombagira Maria Padilha, que é conhecida como Pombagira Alteza. É aquela imagem que ela está deitada em cima de um divã. Todo o povo de caveira é na Calunga Pequena. Isso pode ter certeza. Eu já vi aqui na internet as pessoas, o meu Exu Caveira das Encruzilhadas, das almas. E aí nós vamos entrar naquele ponto que eu falei anteriormente, que dentro do cemitério nós temos as ruas. Rua B, Cova 66, esquina com a sepultura 77. Entende? Então, Exu Caveira das Encruzilhadas. Qual encruzilhada? Encruzilhada das almas. Que é as ruas que corre o cemitério. Não o povo da estrada. Entende como é que é a coisa? No casal de Exu pode um das almas e outro da Calunga. Olha, inclusive eu tenho esse quesito. Essa coisa de combinação de casal, ô Adri, é uma coisa que não segue a regra. Inclusive é recomendado que não se tenha um casal do mesmo reino, para que tu possa ter comunicação com outros povos. Então, por exemplo, se tu é de caveira, seria bem interessante que tu tivesse, meu Exu é um caveira, seria bem interessante que tu tivesse uma pombagira do mato, ou uma pombagira da encruzilhada, para fazer o que a gente chama de equilíbrio, ou até mesmo, né, de trazer a dualidade desses povos. Claro que existe a perfeição do casal perfeito, existe, óbvio, não vamos negar, porém é muito mais propício, inclusive, que não seja do mesmo reino. A pombagira Maria Padilha, mais conhecida como Rainha do Inferno, ela está dentro do reino de Lira, lá no sub-reino. Esse sub-reino fica próximo aos postos de gasolina, ou seja, na encruzilhada onde tem posto de gasolina, e ao lado tem um cemitério. Tá? Em algumas regiões, essa pombagira Rainha do Inferno vai ser confundida com a Maria Padilha Rainha Alteza, ou também vai ser confundida como a Rainha das Almas. Por quê? Porque a palavra inferno vem da palavra inférios, certo? Então, algumas pessoas vão confundir ela como Rainha das Almas e outras vão confundir ela como a pombagira Rainha Alteza. Porém, ela é uma outra pombagira. A Rainha do Inferno, inclusive, ela é confundida também com a pombagira da Sete Encruzilhada. O que nós temos sobre essa questão da Rainha do Inferno? Ela está dentro do reino de Lira. E aí nós vamos ter os sete povos que habitam lá, tá? Que o primeiro sub-reino lá é o reino infernal de Lira, que é aquilo que está, né, como tem muito comércio, muitos locais ali, né, o reino de Lira é onde tem muito comércio, esses comércios se alimentam do quê? Do gás natural, correto? Então aquilo que está por debaixo da terra é inflamável. Então, inférios e, né, aquilo que é inflamável. Então, esses pontos de forças está ligado ali. Quando a gente traz a questão do fogo, aí nós vamos ter a pombagira do forno, que aí não está ligado ao reino de Lira. A pombagira do forno não é a pombagira do inferno, mesmo que alguns associem esta pombagira do forno também, em alguns locais, confunde a pombagira do forno com a pombagira da rainha do inferno. São coisas bem diferentes, pode acreditar. Aqui tem um detalhe nisso daí. Para ela ser considerada a Maria Padilha Rainha do Inferno, tem que ter não somente o posto de gasolina ou essas tubulações. Precisa ter ou um cemitério ou uma cruz. Ou
até mesmo uma igreja, ou até mesmo um hospital, na esquina, na encruzilhada, porque ela está numa encruzilhada, ela está numa rua. Se nessa encruzilhada eu tiver aqui, tá, um posto de gasolina, e aqui for uma igreja, e aqui for um hospital, e aqui for comércio, eu tô dentro do reino infernal. Se ali eu tenho uma encruzilhada, tá? Uma encruzilhada. Tá? Uma encruzilhada. E eu tenho ali um posto de gasolina, já tô dentro do reino infernal. Porém, para ele ser considerado um reino infernal, ele tem que ter ou um hospital ou, né, como eu falei ali, uma igreja, uma capela, uma igreja, tá? Um necrotério, uma funerária, alguma coisa ligada às almas. Por quê? Porque ela está ligada sobre as forças litúrgicas que está por debaixo da terra. Ó, essa daqui, ó, é usada, essa pombagira aqui, ó, essa imagem aqui, que é a pombagira Rainha Alteza, vou mostrar aqui também pro vermelhinho, ela é usada como uma imagem à pombagira Rainha do Inferno. Essa imagem aqui, ela é usada em algumas vertentes de Quimbanda para a pombagira Rainha do Inferno. Por quê? Porque ela é a alteza, ela é usada como Rainha do Inferno, essa imagem. Por referência à cor vermelha e, né, ela ser ali o vermelho e o dourado. Mas essa é a pombagira Maria Padilha Rainha, conhecido como pombagira Alteza. Que esse PDF que eu vou entregar agora, inclusive, vocês vão ver muitas pessoas usando esse elemento que eu vou falar para colocar em assentamentos de pombagira da Figueira daqui para frente. É muito comum dentro de algumas vertentes de Quimbanda, comum em algumas vertentes de Quimbanda, quando vai se fazer um assentamento para pombagira da Figueira, ou para... Pô, desculpa aí o pessoal que quer assentar Exu-Ganga ou que já tem. É obrigatório ter uma cruz de figueira dentro do assentamento. Uma cruz feita de figueira. É obrigatório ter.